Fala pessoal, esse é o primeiro vídeo da nossa série O que Devo Saber, e hoje vamos falar um pouco sobre o que devo saber sobre o que é ser justo ou sobre justiça. Vamos falar em cima do pensamento cristão, em cima da cosmovisão cristã e em cima do que a Bíblia fala, beleza? Então, afinal, o que é ser justo? Existem pessoas justas de fato? Bom, se você perguntar para qualquer um se a pessoa é justa ou não, pode ser que ela responda que sim ou que não, baseado no seu comportamento moral, baseado em parâmetros que ela pode entender ou estabelecer como parâmetros de justiça. Por exemplo, se ela pode dizer que é justa porque paga seus impostos direito, não mente com frequência, tem uma vida honesta. E pode ser que ela diga que não, porque possa estar agindo de forma que não concorde a respeito da sua consciência moral, enfim. O fato é que a Bíblia nos fala, em Romanos 3:23, que não há nenhum justo sequer, todos pecaram e carecem da justiça, da glória de Deus. E lá em Efésios 1, fala que estávamos nós mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, o pecado é justamente o que não nos deixa sermos justos. A partir do momento que o pecado entra na humanidade, ele incapacita o homem de ser justo perante Deus. E ser justo perante Deus é algo que vai muito além de qualquer padrão moral estabelecido pelo homem. A justiça que Deus requer é uma justiça em relação o peso e o jugo do pecado. O homem só se torna justo a partir do momento que Cristo o torna justo, porque somente Cristo pagou o preço pelos pecados. O que Deus fez é que Ele mandou o seu Filho para ser homem, para de modo representativo como homem, ao mesmo tempo como Deus, morrer pela humanidade, morrer pelos seus, aqueles que Ele escolheu, e assim os tornar justos, ou seja, pagar o preço que era necessário para satisfazer a justiça santa e perfeita de Deus. A partir do momento que você conhece a Cristo e você se aproxima de Cristo e você enxerga o pecado em você, você é tomado de um senso de pecado e de justiça que o leva a pensar que realmente eu merecia o inferno pelo pecado que eu pratiquei, por tudo que eu fiz, falo, pensei, eu merecia, porque qualquer pecado, entre aspas, mínimo que seja, ele é uma afronta e uma desobediência gigantesca perante um Deus tão santo, poderoso, soberano e grande. E ao mesmo tempo que nos ama e é nosso Pai. O pecado é uma rebelião contra a vontade soberana de Deus. Por isso, o homem natural ou o homem pecador não é justo. Deus olha para nós através da cruz de Cristo, que satisfaz o senso de justiça de Deus, e Ele nos torna justos. Lá em Romanos 5:1, fala que, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a fé nada mais é que o requisito básico para que nós sejamos justos. E o que é a fé? A fé, ela é dom de Deus, ela é dada por meio de Cristo, ela é o meio pelo qual a graça age em nós, e ela é a crença de que Cristo é o Senhor e Salvador. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós éramos escravos do pecado e nós só poderíamos pecar. Nós não tínhamos a opção de escolher agradar a Deus ou escolher ser justo. Então Cristo vem, morre, paga esse preço. E a partir desse momento, nós somos capacitados por Cristo, pela fé, pela graça, a obedecer a Cristo, e a cruz, a pessoa de Cristo, se torna atrativa, se torna graciosa, se torna amorosa. O ato de Cristo se torna relevante.
Você olha para a história de Cristo para a cruz não mais como uma história, um evento que você aprende desde criança. Você olha como o principal evento da humanidade, a plenitude dos tempos, a morte que te traz vida e vida eterna. Essa fé justamente o torna justo. Você entendendo isto, você pode entender o que Paulo quis dizer aqui em Romanos 5:1. Ele fala que nós somos justos. Mas espera aí, eu ainda sou pecador. Ainda assim, eu ainda sou pecador, muito embora eu esteja agora capacitado a abandonar o velho homem. Eu ainda sou pecador, como é que eu posso ser justo? Paulo, ele quer nos dizer que nós somos justos por meio de Cristo. E aqui nós temos um problema, porque nós vivemos numa meritocracia. O mundo é ausente de graça. E o mundo ele é ausente de misericórdia. Então, nós temos um senso muito latente de que nós precisamos fazer para merecer. Porém, nós não merecíamos e não merecemos a salvação. Cristo fez tudo na cruz. Ele fez tudo. De modo que ele já sabia do nosso pecado. Nós não pegamos Deus de surpresa com qualquer coisa que fizemos ou venhamos a fazer. Cristo, ele nos escolhe, Efésios nos fala isso, e nos predestinou antes da fundação do mundo, nos escolheu antes da fundação do mundo. Efésios 1 fala isso. Cristo nos escolhe antes da fundação do mundo, e esse amor é antigo, a gente nem existia ainda, e ele prepara essa obra. Ou seja, não há espaço para culpa, não há espaço para performance, não há nada que eu possa fazer a mais que faça Deus me amar mais, ou a menos que faça Deus me amar menos. O amor de Deus é perfeito de forma que, o amor de Cristo é perfeito de forma que ele é pleno, ele é repleto, ele é íntegro, ele é inteiro, e ele te ama de forma integral. Ele não vai te amar menos porque você está em pecado, ou te amar mais porque você considera que você esteja em obediência. A Bíblia fala que nossa justiça é como trapo de imundícia, ou seja, não significa nada, nada. Pode ser que a gente, em algum momento da vida, e eu já passei por isso, vivendo uma vida legalista e moralista, entremos num estado de culpa porque não conseguimos atingir um parâmetro que para nós é aceitável e que agradaria a Cristo. Não, isso é errado. Não viva em estado de culpa. Antes, tome posse dessa graça que o capacita a viver em estado de obediência, de forma livre, leve e de forma totalmente deliberada. A graça te capacita a obedecer a Cristo por amor. Então é importante que você entenda que você é justo. Cristo morreu por você, ele fez toda a obra, ele já garantiu, a salvação é tua. Aquele que começou a obra terminará em você. Você não precisa se esconder de Cristo porque está em pecado, você precisa se arrepender, porque hoje você está capacitado para isso, se arrepender de fato e abandonar este velho homem. Você é uma pessoa justa por meio de Cristo, não por meio de você. É importante que se entenda isso. 2 Coríntios 5:21 fala que aquele que não havia pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Paulo fala aqui que, tendo sido pois justificados pela fé, a fé que nós temos que Cristo é Senhor e Salvador, nos torna justos, temos paz com Deus. E o que é paz com Deus? É aquele estado de alma que o salmista fala: em paz me deito e logo pego no sono. Ou seja, toda a dívida já foi paga, não há débito. Cristo pagou todos os seus pecados cometidos, que você cometeu hoje e que você ainda cometerá. Ele já pagou. E Deus aceitou o sacrifício do Cordeiro Santo. E Ele garantiu a sua vida eterna. É importante que você viva essa paz. Não viva por performance.
É extremamente triste você ver cristãos que vivem baseado em seu comportamento, entendendo que se eu estiver em pecado amanhã eu vou perder minha salvação, se eu estou agora... Não, agora eu estou mais santo hoje, estou em comunhão, Deus está me aceitando. O que precisamos entender é que quando entendemos este amor, esta obra de Cristo, isso nos constrange de tal forma que nos leva a obedecer a Cristo, não esperando obter algo em favor. A lógica da religião, de qualquer religião, é a seguinte: existe um ser sobrenatural, e esse ser sobrenatural se agrada do comportamento do indivíduo que o adora. Ou seja, o indivíduo que o adora precisa ter certos padrões comportamentais, precisa fazer algum tipo de sacrifício para que seja aceito por este Deus. O cristianismo está longe de ser isto. O cristianismo da Bíblia, ele nos mostra que Cristo já fez toda a obra. Ele já fez toda a obra por completo. E nós temos que tomar posse disso, dessa misericórdia, dessa graça, desse perdão, desta unção diária que nos dá, e viver em conformidade com a palavra dele, não porque queremos obter algo em troca, obter a salvação, obter as bênçãos dele, porque isso nós já temos. Efésios 1 fala: e nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E isso antes da fundação do mundo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Devemos ter paz, porque sabemos que a obra já foi feita e Deus terminará essa obra em nós. Por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é Cristo, Paulo falando que Cristo é quem fez a obra, Cristo é quem deve ser glorificado, a Ele toda glória, toda honra, a Ele todo louvor. Ele veio, Ele deu a sua vida, Ele ressuscitou e Ele voltará para buscar aqueles a quem Ele escolheu. Sendo assim, eu concluo que somos justos não porque nós somos bons. Na verdade, Paulo fala que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, este está perante mim o tempo todo. O que ele está querendo dizer é que o pecado ainda está em nós. Porém, nós já fomos libertos da escravidão deste pecado, por meio de Cristo. E isso nos capacita a viver em novidade de vida, matando o velho homem a cada dia. Fomos crucificados com Cristo na cruz. E agora vivemos em obediência por prazer, porque somos motivados pelo próprio Espírito, pela graça, a olhar com amor para Cristo e a buscar a Cristo acima de tudo, porque Ele deve ser adorado e Ele deve ser glorificado por tudo que fez e faz. Sendo assim, nós somos justos, de fato, porque Cristo nos tornou justos. E não precisamos viver em estado de culpa, somos capacitados a viver em obediência a Cristo e que temos paz com Deus mediante a fé. Bom, que isso possa ser verdade em nós, que possamos entender isso de fato, que Cristo nos torna justos, não porque merecemos, não porque aceitamos, mas porque a obra é dele e ele terminará. Beleza? E esse foi o que devo saber a respeito de justiça, a respeito do que é ser justo. Obrigado, até a próxima.